Saudação, meu amigo pensador, saudação, minha amiga pensadora. Hoje um dia interessante aí para a gente pensar as questões aí da origem e introdução à filosofia. Então, um aspecto de como se fosse uma revisão geral, tá certo? Então, o que a gente pretende aqui? É o seguinte: entender o processo de formação do pensamento filosófico, que é um processo um pouco assim diferente, né? Então, assim, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. E aí a gente tem algumas visões de senso comum também que não ajudam. Então vamos esclarecer tudo agora. Você vai ver esse vídeo aí, você vai entender direitinho o que se pretende com essa ideia de filosofia, por que é isso, o que eles estão querendo. Então vamos começar. Ó, é o seguinte. Primeira coisa que você tem que entender, a filosofia, ela além de ser uma ideia diferente, né, que tende a aprofundar, né? Então, a filosofia começa com algumas perguntas: o que, o porquê e o como. Toda vez que você faz essa pergunta, não tem jeito, você aprofunda, né? Você vai além, você né, bateu a dúvida, aquele carinha da dúvida. Aí você pergunta: o que, por quê e como. Então a resposta para essas questões nunca é uma resposta simples. Às vezes pode ser direta, às vezes não, às vezes envolve outras questões. Então, a filosofia está muito ligada a essa ideia do perguntar e do que vai ser respondido. Então, esse é o primeiro ponto que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Então, o que, o porquê e o como. Entendendo esses aspectos, a gente parte para outra questão. Uma atitude, uma postura frente ao conhecimento, frente às dúvidas que vão aparecer. Então, olha que interessante. Além de você fazer essas perguntas, a gente pode ter algumas posturas. Então, existem posturas que são mais conformistas, existem posturas que são mais de aceitação, às vezes até de submissão, e existem posturas que são mais críticas. Então, a gente costuma dizer que para fazer filosofia a gente tem que ter uma atitude crítica. Então, a gente vai ter que criticar. Agora, vê, a crítica é uma palavra interessante, porque geralmente, no senso comum, a gente pensa que crítica é reclamação, né? Então, quando alguém criticou você, alguém reclamou, apontou alguma coisa que não era legal ou que você não gostou, né? Então, geralmente, a gente pensa assim. E por isso que a gente já tem uma aversão à crítica. Mas veja, para a gente fazer filosofia, a gente tem que fazer uma crítica um pouco diferente. Essa crítica vai ter dois processos, né? Vai ter um processo de desconstrução e um outro processo de reconstrução. Então, a ideia de, por exemplo, a crítica, ela vem e demonstra aquilo que realmente não condiz, ou é incoerente, ou está errado, né? Ou não faz sentido, né? Junto com a incoerência. Então, a crítica, no primeiro momento, mostra isso. Isso geralmente é as coisas que a gente não gosta, né? Só que depois é um segundo processo que geralmente não acontece no senso comum, que é a ideia de quê? De reconstruir, recomeçar. Então, se aquele ponto está fraco, o que a gente pode fazer para compreender isso e reforçar, ou melhorar, ou corrigir, ou aprimorar, se já está bom? Então, são os aspectos. Então, é interessante perceber que a filosofia, primeiro, é uma atitude crítica. E essa atitude crítica vem da ideia de quê? De pensar de duas formas. Primeiro, de denunciar ou demonstrar aquilo que está ruim ou está incoerente. E a segunda é repensar a partir daí e recomeçar, né? Então, dar uma nova explicação. Então, toda a filosofia, na história mesmo da filosofia, você tem toda essa desconstrução e construção, desconstrução e construção. Então, o autor ponta uma ideia, vem um outro autor e ponta uma coisa diferente. Aí depois vem um outro autor e supera esses outros dois. E isso vai, né? Então, é um eterno ciclo, assim, como se fosse, não um ciclo, mas uma espiral. E ela vai isso que a gente vai chamando da dialética da filosofia, que o Hegel vai dizer que é o espírito absoluto da história. Esse processo de desconstrução, ideia, desconstrução e reconstrução, ou síntese, né? Então, basicamente tem que entender isso. Outro processo importante na própria atitude da filosofia é a ideia da reflexão. O refletir
é aquela ideia de olhar de novo, né? Mas olhar de um ponto distante, de um ponto fora, né? Então a ideia de você repensar aquela situação saindo da situação. E esse é o grande exercício que exige muito da gente, né? E que não é todo mundo que consegue fazer, porque não consegue se desprender. E aí tem muitas coisas que prendem a gente, né? Essa atividade aí do abstrair é que é a complexidade da filosofia. Então, a ideia de refletir a coisa. Refletir nada mais é do que olhar novamente. Olhar novamente para aquilo que estava demonstrado. O problema é que a gente tem muitas convicções no que a gente já viu, onde a gente está, no nosso lugar de senso comum também. Então é isso que eu gostaria que você pensasse. Pô, se eu vou olhar de novo de um ponto de vista distanciado. Então, falando assim, parece meio complexo, mas não é. Vou te dar um exemplo simples. Então, você fez uma prova. Aí, no resultado da prova, você errou lá de 10 questões, você errou 3, vamos dizer. Então, você fez a prova de acordo com o que sabia, tinha questões que você não sabia, e você, ou então você se confundiu, então você errou. Agora, o que é refletir? Refletir, você vai pegar a prova e analisar de maneira distante, né? O que dizia essa questão? Por que eu errei? O que eu marquei? O que eu não marquei? Por que eu me confundi? Isso é refletir. É você olhando distante e não pensar, essa questão aqui era muito simples, era isso, né? E eu não fiz, por que eu não fiz, né? Que é o que o senso comum aponta. Por isso que refletir é difícil. E assim, sendo muito sincero, vivemos uma sociedade que não dá muito tempo da gente refletir, né? Não é muito para a gente pensar. Assim, tem muitas coisas que impedem isso, a gente pode falar um outro vídeo sobre isso, mas a questão isso é um processo que é complexo para a gente fazer filosofia. Por isso que no Brasil a gente tem esse problema das fake news. Porque as pessoas recebem a informação e não refletem sobre ela. Não pensam aquilo de uma maneira distanciada. Primeiro vai naquela sensação que tem, naquela emoção. Então, na hora que você recebe uma notícia, por exemplo, de alguma coisa que você gosta ou que você não gosta, você já sente aquela emoção e já quer passar. Dificilmente você vai olhar e dizer assim, rapaz, isso faz sentido mesmo? Né? Esses números estão certos? Então, são essas coisas que a filosofia começa, então, de uma maneira muito simples. Então, a gente filosofa o tempo inteiro? Sim e não. Sim, porque a gente começa a pensar. Mas não porque aí existe uma própria forma de fazer filosofia. Então, a filosofia é um saber rigoroso e sistemático, né? Racional. Então, afasta de lado aquilo que é sobrenatural, tem um rigor dentro da racionalidade e tem um método. Então, por isso que não é tudo que a gente pensa que é filosofia. E aí, só para a gente fechar esse vídeo, o que começa realmente. Então, eu gostaria que você entendesse o seguinte. A sociedade ateniense, na Grécia, né, no século VII, mais ou menos, antes de Cristo, ela estava passando um processo de transformação, aonde a realidade dela estava sendo muito alterada por causa das questões econômicas, políticas, né, o próprio desenvolvimento da escrita, da linguagem, da comunicação. E aí, qual eram as bases, quais eram as respostas para as perguntas deles daquela época? As respostas vinham da religião e do mito. Então, o mito respondia. Só que aí chegou num ponto que o mito já não era suficiente. Eu gosto de falar que o mito não colava mais, não cola. Então, o que acontece? O mito já não era mais suficiente para responder àquela realidade, né? Então, não era mais suficiente aceitar a intervenção dos deuses quando o homem já era capaz de plantar, de escolher, de saber a época do ano, fazer o calendário. Isso já não era mais suficiente. Então, por isso, começam-se novas perguntas, novos porquês. E aí começa o processo da filosofia, com a filosofia pré-socrática tentando compreender a natureza. Beleza? Então a gente vai parar aqui, depois a gente volta e vamos falar um pouco mais dessa questão aí. Muito obrigado pela atenção e até breve.